também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo agora vai desferir uma sequência de argumentos, onde o tema central é a ressurreição. Mas por que falar disso e por que falar desta forma? A ressurreição é central, não somente na teologia de Paulo, mas na vida de todo crente. Mas ele começa falando de algumas coisas que você já ouviu que não são propriamente questões do Novo Testamento apenas, mas do Velho. Aqui você vê circuncisão, não é isso que você encontra comigo? Dê uma olhada aqui no verso 11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ele bateu naquela tecla ali, que você deve ter visto, sobre a ideia gnóstica do conhecimento ser algo superior para poucos. Foi isso que a gente viu. E agora é as obras humanas colocadas em contraposição à obra definitiva de Jesus Cristo. E aqui ele vai falar de circuncisão. Em Levítico capítulo 12, versos 2 e 3, você vai encontrar, depois que você lê em casa, a institucionalização da circuncisão. Ela passa de algo que Abraão recebeu, a lei judaica mosaica estabelecida. Todo macho, todo homem deveria ser circuncidado. A circuncisão é retirada de uma pele por sobre o órgão sexual masculino, marcando a aliança de Deus com os homens, com aquele povo. E nós sabemos, e a própria Bíblia diz, que isso eram sombras de algo que viria no futuro, algo maior, algo mais majestoso. Isso apontava para algo, não era em si, apontava para. E nesse momento aqui, nós precisamos tomar noção de que Paulo está dizendo que, no verso 10, de que em Cristo recebemos a plenitude. Antes um pouquinho, no verso 9, ele corporalmente recebeu toda a plenitude da divindade. Então ele é Deus, Jesus Cristo é Deus. Ele nos deu da divindade em termos do seu Espírito. Dê uma olhada no verso 10, também nele vocês receberam a plenitude, ou seja, nós fomos ligados a Deus, em Deus Jesus Cristo, e também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, ele está acima de todas as autoridades espirituais, de todo o reino celestial, de tudo. Jesus está acima de tudo. A gente viu isso no capítulo 1, verso 15, 16, 17, e aí vai dizer também que nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha que coisa magnífica. Entre todos os comentaristas que encontrei, os mais equilibrados e até unânimes quando há circuncidados em Cristo, mostravam que Jesus Cristo, ao derramar o seu sangue de aliança, deixou claro de que a circuncisão não era mais necessária, porque a aliança agora não seria mais demonstrada através da circuncisão nos homens da tribo de Israel, mas uma circuncisão que em Jesus Cristo é derramada pelo seu sangue em cada crente. Jesus Cristo, então, pelo seu sangue, nos traz a aliança de Deus com os homens. Essa aliança, ela é definitiva e completa. Logo aqui Paulo está refutando qualquer movimento na direção de se aliançar com Deus partindo de um ritual humano. E aí você pode, obviamente, deixar de lado um monte de coisas. Batismo não nos une a Deus. Batismo nas águas não faz de você um crente. Você não tem também, em nenhum momento da sua vida, um ritual que qualquer igreja possa promover que te torne cristão. A oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, também não pode te aliançar com Deus. A aliança foi estabelecida em Cristo Jesus definitivamente, e ela é feita no seu sangue. E não há mais necessidade de sacrifícios humanos em qualquer espécie
para mostrar essa aliança com Deus, ou mesmo para tornar significativa a outros. A aliança de Jesus Cristo é no seu sangue. E essa aliança, Paulo vai dizer, que não é mais feita por mãos humanas. Logo, Paulo está dizendo o seguinte: olha, o pessoal judeu que quer que vocês se circuncidem, isso não pode acontecer. A circuncisão não faz sentido para a salvação e aliança com Deus. Isso acabou, isso ficou lá atrás, isso não funciona mais. A obra de Jesus Cristo, ela é completa e ela é definitiva. E aqui eu quero pensar que ele vai da circuncisão para o batismo, não unindo os dois, mas demonstrando de que modo o batismo vai apontar para a ressurreição. Olha lá, verso 12: tendo sido sepultados juntamente com ele, aonde? No batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé. Olha, está afastando qualquer ideia de circuncisão, qualquer ideia que eu possa fazer. A gente foi salvo, batizado pela fé, por meio da fé e no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui eu gostaria que você pudesse mais uma vez repousar sobre a obra perfeita de Jesus. Para ser crente, nada que eu possa fazer me aproxima de Deus. Para ser batizado, até mesmo sendo o batismo algo que é feito por homens, eu não posso me batizar, alguém tem que me batizar. E para ser ressuscitado, gente, nenhum morto se auto-ressuscita, ele precisa ser tirado da sua condição. Lázaro é um exemplo aí para gente, né, que preconiza aquilo que acontecerá com todos nós de forma definitiva, né, em João 11. Nós, para sermos salvos, dependemos da obra de Cristo. Para ser batizado e demonstrado diante da igreja, precisamos que outro irmão venha e nos batize. E para ser ressuscitados, dependemos de que Deus em Cristo nos ressuscite. Toda obra de Deus em sua vida, não tem nada que você possa fazer para acrescentar. A obra de Deus, parte de Deus, começa em Deus, termina em Deus e é definitiva em Cristo Jesus. A obra de Jesus é suficiente para salvar uma pessoa. É suficiente para salvá-la, é suficiente para torná-la salva nesse tempo e para ressuscitá-la no tempo vindouro. Paulo está falando sobre a suficiência da obra de Jesus Cristo. E ele vai dizer, na carta toda, se você for até o capítulo 3, ao capítulo 4, Paulo vai fazer altíssimas exigências éticas dos colossenses, sabia? Ele vai dizer que eles têm que largar um monte de coisa e têm que viver de um jeito correto, como Cristo. E aí você fica pensando, como assim? Se eu já estou salvo, um monte de coisas que a gente pode questionar para viver pecado, mas se eu já posso? Não. Eu gostaria que você marcasse onde está e fosse comigo até a Epístola aos Romanos, um pouco antes aí, no Novo Testamento mesmo, após Atos, e você pudesse ir até o capítulo 6, você vai ver aqui no capítulo 6 o desenvolvimento da doutrina da ressurreição que Paulo está falando aqui. Dê uma olhada no capítulo 6, por favor. Capítulo 6, Epístola aos Romanos. Que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos o quê? Em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós o que, irmãos? O que estava escrito lá, capítulo 2, verso 6? Andar nele. O que é andar nele? Andar em novidade de vida, andar mediante a ressurreição já preconizada e vivida do nosso. Quem já está em Cristo, já está ressuscitado no sentido de que foi sepultado e ressuscitado nele, mas ainda haverá o definitivo disso naquele grande dia. Mas Paulo já está exigindo, e o Evangelho exige, que eu ande como um ressurreto. Essa é a exigência do Evangelho. Se você morreu em Cristo, foi sepultado nele, ressuscitado nele, você vive como ele. É uma exigência lógica e justa para aqueles que viverão eternamente com ele. Se você vai viver com Cristo, você hoje deve viver
como Cristo. E segue: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Olha que maravilhoso isso que você vai ler agora. Ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Somos chamados a viver como ressurretos em Cristo. Somos chamados a militar contra nossas paixões. É digno que cada crente esta noite, compreendendo a grandeza que é a ressurreição de Jesus e viver nessa ressurreição, milite contra cada impulso pecaminoso, contra cada desejo de viver fora e diferente de Cristo.